com os nossos dois, né, Lu? Dois grandes participantes. A gente vai falar sobre o que, Lu, agora? Agora nós vamos falar sobre... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Galera, agora a gente vai começar com o painel, né? Então, agora vai ser mais um bate-papo mesmo, tá? O tema do painel é: abra as portas para a evolução profissional e leve sua carreira ao topo com protagonismo. Então, assim, acaba que esse painel é um fechamento, né, de tudo que a gente conversou aqui hoje, né? Porque o Thiago começou o dia falando sobre trabalhar, né, fora do Brasil. Isso tudo vai começar com protagonismo, com você sair, né, da posição que você está. A gente teve pessoal falando sobre protagonismo, sobre comunicação, sobre você sentar no volante, não no passageiro. Então, eu acho que esse painel aqui vai fazer um fechamento e a gente vai fazer aqui uma roda de conversa mesmo, né? Para a gente pincelar os principais aprendizados e como que a gente consegue, de fato, sentar no banco do motorista e não do carona. O Thiago já passou aqui mais cedo. Quem não conhece o Thiago, vou passar para o Thiago se apresentar também. O JP está chegando agora. Vamos começar com o Thiago. Thiagão, apresenta aí para a galera. Quem não te conheceu ainda, quem não estava aqui hoje, firme e forte às 10 da manhã, conta para a galera aí aonde você está, que horas são, aonde você está, meu querido colega. Olá a todos, me chamo Thiago, como a Luciana já comentou. Aqui são 8h20 quase. Eu estou em Lisboa, em Portugal, então aqui já é um pouquinho mais tarde. E eu estive dando, como ela comentou, a primeira talk do dia de hoje. Então fiz a abertura, estou fazendo um fechamento também, então é um prazer estar aqui. E, bem, se tiver qualquer dúvida também em algum tema relacionado a essa mudança de país, vir para a Europa, algo do gênero, e tiver alguma dúvida também, quiser colocar no chat, sinta-se à vontade, mesmo não tendo participado da primeira palestra, fique à vontade, se tiver alguma dúvida, alguma questão, enfim, ou pode também se conectar comigo e perguntar via LinkedIn ou pessoalmente, fique à vontade, tá bom? É isso. Obrigada, Thiagão. JP, conta pra gente de onde que você está falando, o que você faz da vida, que Joia, momento você muito está aí de bom. carreira. Bem-vindo, viu? Muito bom. Tudo bem, pessoal? Eu sou o João Paulo, mas todo mundo me chama de JP, então fiquem super à vontade para chamar de JP. Eu estou em Recife, para a trilha de RH Ágil, que nós temos em Recife na sexta-feira, uma trilha especial aí para profissionais de RH, para a gente conversar um pouquinho sobre essa perspectiva da agilidade. Eu sou de RH, né? Então a vida toda eu trabalhei com RH. Hoje eu sou consultor, então eu tenho uma vida de empreendedor aí também, sou facilitador de treinamentos, de workshops, trabalho muito com esses temas comportamentais, né? Como protagonismo, como comunicação, trabalho com temas relacionados à agilidade, RH ágil, então desenvolvimento de lideranças, trabalhando esses temas relacionados à carreira, né, e o desenvolvimento de pessoas aí em organizações em todo o Brasil. Obrigado, meninos, por estarem aqui com a gente. E assim, eu quero que a gente comece quebrando um pouquinho do nosso tema, né, Lu? Então, eu queria que a gente explicasse para quem está aqui escutando a gente, né, o que é o protagonismo e o que isso realmente pode fazer para elevar a carreira. Então, assim, o que é protagonismo para cada um de vocês e por que vocês acreditam que isso possa elevar na carreira? Quer começar, Thiago? Tudo bem, posso começar, sem problema. Bem, isso aí é algo que considero muito importante, você tentar ser o protagonista da sua carreira. Isso significa que você deve tentar tomar as decisões da sua carreira e as decisões pensando no futuro. O Bruno ele comenta muito de tentar identificar o seu porquê, o seu why,
E eu acho que isso também está um pouco relacionado. Quando você consegue descobrir o seu why, o seu propósito, você começa a tentar se direcionar melhor, tomando as melhores decisões. E o que acontece muito é a gente sempre depender da empresa, falar, eu estou nesse cargo, eu estou fazendo isso porque é isso que a empresa me colocou. Eu não vou fazer esse curso porque a empresa não está pagando. Eu não vou tirar essa certificação porque a empresa não está pagando, a empresa não tem interesse, não é importante para a empresa, então não vou fazer. Você tem que tomar um pouco de cuidado, de fato ser o protagonista e fazer o que é bom para você. É mais ou menos isso. Acho que complementando um pouco o que o Thiago falou, acho que eu gosto muito disso, de que está ligado a propósito, né? Você conseguir identificar de fato qual é o seu objetivo, por que você faz o que você faz. E olhando hoje para esse cenário pós-pandemia e esse cenário do mundo do trabalho que a gente está vivendo, eu penso que é uma das competências mais importantes para o profissional, né? Esse ser protagonista. Ser protagonista, para mim, é você assumir as rédeas da sua própria história, não deixar a sua história na mão dos outros. Eu acho que o trabalho da gente é algo muito importante. Se é algo muito importante, a gente não deve deixar na mão de outras pessoas. Outras pessoas, seja o seu líder, a sua empresa, o RH da sua empresa, pessoas que vão definir a sua história, né? Obviamente, tem uma coisa importante que eu falo sempre nos meus treinamentos, que é o nosso círculo de influência, né? O quanto a gente também é capaz de influenciar nesse tema. Obviamente que nós temos capacidade de influenciar. Tem coisas que dependem da gente, tem coisas que não dependem da gente, que a gente não consegue mudar. Mas tem coisas que a gente consegue mudar, e é aí que a gente precisa ser protagonista, né? Eu acho que o Thiago traz bem a coisa do não fico esperando cair do céu, não fico esperando que alguém fale o que eu preciso fazer, eu também corro atrás, né? Eu estou construindo a minha história. Então, para mim, muito isso é protagonismo. E aí você exerce o protagonismo através de vários comportamentos, né, que você tem no dia a dia. Ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa colaborativa, que contribui, que ajuda, que mergulha de fato nos problemas, que isso é problema meu. Então, acho que isso tudo é ser protagonista, né? Isso tudo é ser protagonista onde você está e, obviamente, que traz benefícios para a sua carreira. Então, eu tenho muito esse olhar. Eu conseguir ser protagonista onde eu tenho influência, sabe? Então, você acho que também tem que fazer essa análise. O que eu posso modificar? O que eu posso mexer? É ali que eu vou ser protagonista. E vamos lá. Só mais um continho, prometo que é a última para tu dar start aí. Então, eu gosto muito de mostrar para o pessoal por que a gente escolheu, né, esse tema. E aí agora eu quero que vocês falem sobre o quanto que a gente consegue abrir portas, né, com essa questão da nossa evolução profissional. E o que é essa evolução profissional? Em que momento e o que a gente consegue enxergar como evolução profissional? A evolução profissional são novas habilidades, a evolução profissional são novas conexões, essas evoluções, o que isso pode fazer na concepção de vocês para realmente abrir novas portas, né? O JP já começou ali a falar, mas eu acho que se a gente trouxer um pouquinho, né, sobre o quanto essa evolução pode abrir portas, eu acho que seria legal a gente bater esse papo aqui também com o pessoal que está assistindo a gente. Vou deixar o JP então seguir essa. Já eu fico pensando que assim, por que a gente trabalha? A gente trabalha por conta das nossas necessidades, né? E aí, se você olhar a famosa pirâmide de Maslow, vão desde as necessidades básicas até as necessidades de autorrealização, que estão lá em cima, quando você já supriu todas as outras. Quando você é protagonista, eu acho que essas portas elas vão se abrindo à medida que essas necessidades vão sendo cumpridas, sabe? Então, eu vou sendo meio que recompensado nas minhas necessidades por conta desse meu comportamento protagonista. Então, a gente está falando aqui de pertencimento, a gente está falando aqui de construir uma história e deixar um legado, né? Quando você fala assim, que características estão mostrando que eu estou sendo protagonista? Eu acho que é você
as pessoas gostarem de você, as pessoas sentirem falta de você um dia que você não vem no trabalho, você conseguir dar passos, mesmo que pequenos, mas constantes na carreira. Se a empresa e a sua liderança designa para você novas atividades, novos projetos, é um sinal que você está sendo protagonista, que você está crescendo. Então, eu tenho muito esse olhar, sabe? As pessoas têm muito uma ânsia de que ser protagonista da carreira também é sair arrebentando todas as portas. Eu acho que não é muito bem assim, né? Às vezes você pode ser protagonista onde você está. Ser protagonista não significa ter um salário maior, um cargo melhor, um emprego em outro lugar. Não, você pode ser protagonista onde você está. Se você gosta, se você vê seu propósito refletido ali no que a empresa faz. Então, tem alguns traços que você vai identificando, né? Que você está sendo protagonista e está sendo recompensado, e, obviamente, as suas necessidades estão sendo cumpridas. Acho que o JP falou praticamente aí, talvez tudo, pelo menos tudo o que eu pensei, exatamente nessa linha. Eu acho que quando você consegue seguir o seu propósito, quando você toma de fato as rédeas da sua vida, você começa a alcançar esse nível de satisfação maior aí da pirâmide de Maslow. Você começa a, de fato, sentir talvez mais satisfação do que você está fazendo, porque você consegue ver o impacto disso. E aí seja o impacto porque você consegue, de fato, ver isso a longo prazo, ou impacto pelas outras pessoas, pelas pessoas, de fato, quererem você no time, ou quererem você fazendo em algum projeto, fazendo parte de algum projeto, algo do gênero. Não significa que você é uma pessoa indispensável por talvez falta de documentação, algo do gênero, ou porque você fez uma coisa muito complexa para ser complexa e ninguém entender e depender de você. Não é isso, é o oposto. Você fez de uma forma tão simples, tão bem feito, que todos vão querer você no time, porque você faz de uma forma muito clara que todos compreendem. Só para complementar, meninas, eu fico pensando que a pessoa protagonista, né, é aquela pessoa que tem iniciativa. Acho que tem duas características importantes: iniciativa e proatividade, né? Quando a gente está falando de ser protagonista onde a gente está falando de construir ações, construir projetos, construir soluções com foco na entrega de valor, no resultado para a empresa onde eu estou. Acho que isso é ser protagonista, né? Quando eu estou falando de ser protagonista da minha história e da minha carreira, eu acho que eu estou falando de eu conseguir entender onde eu estou, quem eu sou, e aí entra autoconhecimento, né? Entender meus pontos fortes, entender os pontos que eu preciso desenvolver e aonde eu quero chegar. Que trilha eu vou traçar para chegar aonde eu quero? Que pontos eu vou, que curso eu vou fazer, que pontos eu vou buscar, que pessoas eu vou buscar para me ajudar nisso. Então, é um pouco dessa coisa do protagonismo na carreira, né? E é uma pessoa que consegue usar todas as oportunidades de desenvolvimento que são colocadas para ela. Muitas são subsidiadas pela empresa, oferecidas pela empresa, outras não. É estar em eventos como o TDC, onde você também está vendo coisas novas, está absorvendo conhecimento. Então, tudo isso é característica de pessoas protagonistas, né? De novo, proatividade, iniciativa, e são coisas importantes, são características importantes de quem quer assumir um protagonismo de carreira. Legal, meninos. E aí eu queria começar a fazer um paralelo a isso que a gente está falando, conectando isso com o dia a dia de uma empresa, de um negócio, né? Então, assim, nós estamos falando de propósito, a gente está falando da gente, né, sair da zona de conforto, a gente está falando de como a gente reage ou age dentro de organizações, né? E aí eu queria trazer para a discussão esse momento que a gente está vivendo, sabe? Assim, porque a gente está, né, no momento, né, principalmente na área de tecnologia, que o termo do ano é eficiência operacional, né? Então, as empresas estão tendo que rever a forma como elas faziam negócio, rever custo, rever
eficiência, rever como que a gente consegue diminuir desperdício e com um foco muito grande em cliente, né? Então, tem o O ali da fórmula que o Bruno mostrou, que é o outro, né? Então, a gente tá, né? Uma empresa contrata a gente porque a gente precisa fazer uma entrega, né? A gente precisa entregar valor para a empresa, ou direto ou indiretamente para o cliente. Então, eu queria perguntar para vocês como que vocês conseguem tangibilizar esse protagonismo quando a gente está falando de cliente, quando a gente está falando de entregar resultado para a empresa, sabe? Assim, pensando no profissional e no valor que ele gera, né? Porque o maior custo que uma empresa tem é folha de pagamento. O JP, né, trabalha na área de gente de gestão, ele sabe disso. Então, quando a empresa decide, né, contratar um profissional, é porque espera-se que ele traga valor para a empresa. Então, eu queria ver como vocês enxergam esse protagonismo, pensando nessa ótica mais pragmática de resultado, de cliente. Quero escutar um pouco como é que vocês enxergam isso. Eu acho que ser uma pessoa vai lá e faz, sabe? Que tem, de novo, proatividade, iniciativa e protagonismo. É uma pessoa que tem foco, que tem disciplina, né, na execução das atividades para entregar resultados, como você falou, né, Lu? Acho que se eu tenho foco, eu tenho disciplina e sei que eu sou uma pessoa que precisa gerar valor, então eu preciso estar focado nisso, né? Isso é, para mim, demonstrativo de protagonismo, desse vai lá e faz. Eu acho que questionar a forma como você executa o seu trabalho, com um olhar de melhoria contínua, né? Entendendo que eu preciso sempre fazer bem feito, eu preciso sempre entregar o melhor, porque tem alguém ali na outra ponta esperando. Então, essa também é uma atitude protagonista, né? Se questionar, será que é a melhor forma que eu estou fazendo? Será que tem um jeito diferente de fazer? Para mim, é outra possibilidade, né? Agir com proatividade quando nós estamos falando de responsabilidade, resolução de problemas e de desafios, né? Eu vejo muitas pessoas na empresa que... exemplos bobos, tá, gente? O telefone tá tocando na mesa ao lado, a pessoa não atende. Porque não é problema meu, não é o meu ramal que tá tocando, né? E eu lembro que quando eu tava no Bradesco, tinha uma coisa que era, você atendia o telefone e você tinha que resolver o problema daquela pessoa, mesmo que o problema não fosse seu. É aquela história, você não precisa saber sobre tudo, mas você tem que achar quem saiba te ajudar num problema, num desafio que você tem. Então, são essas características, sabe, nesse dia a dia. Pensar que eu preciso entregar valor, será que eu estou entregando da melhor forma? Questionar também o meu trabalho. E foco e disciplina. Legal. Até fazendo uma provocação antes enquanto o Thiago responde aí, galera que está aqui no chat, está acompanhando a gente, vou colocar uma pergunta aqui para vocês, tá? Vocês têm clareza de qual que é o resultado que você entrega para a sua empresa? Põe aí no chat se vocês sabem e se compartilhar qual que é o resultado. Existe essa clareza, né? A empresa me contratou porque ela espera que eu entregue isso de resultado? Põe aí para gente, para ver como é que vocês estão enxergando isso no dia a dia. Vai lá, Thiagão, manda. Antes de mais nada, eu acho que isso é uma coisa um pouco complicada, ainda mais em empresas maiores, a gente conseguir ter isso, mas eu acho que e aí complementando o que o JP falou, é ter também visão, e aí visão tanto de longo prazo, quanto talvez uma visão macro. Às vezes a gente acaba se prendendo a uma visão micro ok, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer A, o meu chefe falou para eu fazer A, e a pessoa vai e foca em fazer apenas A, porque é aquilo que tem que fazer. Mas às vezes... Eu sou pago para fazer isso, né, Thiago? Eu sou pago para fazer isso, e às vezes você percebe que, ok, se eu fizer isso e isso, o retorno vai ser muito melhor. Mas não, me pediu para fazer isso, então eu vou fazer somente isso. Se ele quiser que eu faça isso e aquilo, ele ia me pedir. Ou ele que peça, ou é uma evolução. Às vezes o cliente pede uma coisa, você percebe que pode ser feito de outra forma, mas ok, eu vou fazer assim porque é assim que você pediu. E às vezes não questiona. Então é também muito importante ser analítico, tentar fazer uma análise e validar. Ok, será que isso aqui é o melhor ou não? Novamente, igual o JP falou, pensando no usuário final. Porque, no final das contas, tem usuário final lá. Tem alguém que vai utilizar o sistema, utilizar o software, utilizar a aplicação,
ou o que quer que seja, vai ter sempre um usuário final. E a gente tem que sempre pensar nele para propor as melhores soluções. JP, eu vi muito ali que você atua na área de RH, né? Então, eu queria, assim, que você me falasse, e também o Thiago, né, na área que ele também atua, como as áreas de vocês, né, podem influenciar nessa questão de evolução da carreira e fazer com que isso possa abrir as portas para esses profissionais. Eu tenho provocado muito os RHs de trazer essa clareza do plano de carreira, né? E aí acho que a Patrícia fala ali, ó, eu ainda não trabalho na área de TI, mas os empregos anteriores não existia a clareza do que esperava de resultado. A gente começa a trabalhar nas empresas, não está claro o que eles esperam da gente. Vamos falar, ó, a gente entra para trabalhar e tem aqui no Brasil, pelo menos, tem o famoso período de experiência, né? 90 dias. Alguém já sentou com você e falou assim, Denise, eu espero que nos 90 dias você faça isso. E aí Não. você começa a trabalhar, passa os 90 dias, às vezes você nem recebe feedback como é que você foi nos 90 dias, porque obviamente não foi alinhado o que se esperava, então como é que vai dar feedback? A única coisa que a gente vê acontecendo não deu certo a pessoa, não deu match, o fit cultural não bateu, ou a pessoa não deu certo no trabalho, acaba sendo desligado antes dos 90 dias. Então eu falo muito isso, né? O RH precisa trazer clareza do papel, o que a pessoa faz, o que se espera dela, e o que ela faz não é só o que está no que a gente chama de CBO, tá? Que é Código Brasileiro de Ocupação, que é o que está assim, ó. Um analista de testes faz isso. Sei lá, tô chutando, tá, gente? Analista de teste testa lá o software para ver se tem problemas, se tem algum erro, se tem alguma coisa que pode invadir o software, sei lá. Não é só isso. Tem que falar o que mais. O que essa pessoa entrega de comportamento para a equipe que ela trabalha? O que essa pessoa entrega de inovação para a empresa? O que essa pessoa entrega para a empresa, mesmo fora do papel dela principal? O que a pessoa entrega para ela mesma? Essas coisas não estão claras, né? Então precisa falar sobre isso. Que eu até uso nos meus workshops um framework que chama tipo como se fosse um HR person que é um super profissional, né? O que a gente espera, de acordo com alguns olhares, assim. Acho que isso é uma coisa. Outra coisa, precisa deixar claro para as pessoas, eu estando nesse papel, para onde eu posso ir? Qual é a clareza que eu tenho? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu acabei de fazer uma palestra faz poucos dias para uma construtora de prédios, né, empreendimentos imobiliários de Joinville, Santa Catarina. E eles criaram uma trilha de carreira para as pessoas. Então, lá, desde o pedreiro que está lá na obra, ele sabe o que ele precisa ter de competências, de conhecimentos, estou falando estudo, cursos, para se tornar um mestre de obras. Ou se ele quer ser um engenheiro, ou se de pedreiro ele quer virar um analista financeiro na empresa. A empresa criou toda essa árvore de possibilidades de carreira. Para as pessoas entenderem aonde eu estou, aonde eu posso chegar, o que eu faço para chegar lá, né? Então, eu estou vendo já algumas empresas fazendo esses movimentos para trazer essa clareza para as pessoas. Isso é muito legal, né? A UIS de Brasília, por exemplo, tem um sisteminha deles, a gente até recebeu uma palestra deles na trilha de RH Ágil o ano retrasado, que foi muito legal, que é assim, eu quero ir para o cargo que a Luciana tem. Eu consigo ir num organograma até chegar na Luciana e lá abre todos os comportamentos que são exigidos naquele cargo da Luciana de coordenadora de qualidade. Sabe? Então, é isso, é ir trazendo visualmente para as pessoas essa clareza. Então, isso é muito legal e é o que eu vejo que falta. E eu, enquanto RH, provoco muito as pessoas a fazerem isso, né? O RH precisa construir isso. Mas aí, só para passar para o Thiago, por que não se fala nisso? Porque existe muito problema quando a gente fala de cargo, fala de salário nas organizações.
tem disparidade salarial, pessoas fazendo a mesma coisa e ganhando salários diferentes, homem ganhando mais que mulher e assumindo e tem o mesmo cargo. Então, esse tipo de coisa. Então, não dá para jogar luz em algumas coisas que vai revelar outros problemas, né? Então, é por isso que não se fala tanto nisso, mas estou fazendo a minha parte. Estou atuando no meu círculo de influência, que é provocar, provocar e provocar. RH, está na hora da gente falar sobre isso e trazer essa clareza para as pessoas. As pessoas estão pedindo isso. A gente está falando sobre isso aqui, significa que as pessoas estão pedindo isso. Tá bem, trazendo um pouquinho disso até para a minha área. A minha área é mais desenvolvimento de software. Para a parte de desenvolvimento de software, a gente acaba tendo mais essa ideia de carreira um pouco mais estruturada, que às vezes até varia para um pós-sênior ou para uma área de gestão, os cargos de mais sênior, né? Um staff engineer, coisa do gênero. Mas mesmo assim, dependendo da empresa, não é tão bem definido. E mesmo sendo bem definido, aqui eu acho que eu voltaria um pouco no que a gente comentou no início, que é o protagonismo. Tem que sempre ter isso em mente e colocar isso à frente, para não deixar ser guiado apenas pela empresa. Porque a empresa acaba sendo, se você pensar em você como empresa e tendo protagonismo, a empresa acaba sendo um cliente. E às vezes o cliente não sabe o que ele quer. E aqui só dando um exemplo rápido, eu, por exemplo, atuei em um projeto, e nesse projeto levava muito tempo para fazer o build do projeto, para, digamos, fazer o deploy, não sei se isso é claro para todos, e isso levava 30 minutos. E eu pensei e vi uma forma de otimizar isso, para diminuir para 15 minutos. E aí isso aí um ganho a longo prazo é muito grande. E ninguém me passou essa demanda, ninguém tinha isso em mente, não era uma das atividades propostas nem nada, mas eu percebi que, ok, a gente está tendo um gargalo, a gente está tendo um problema aqui que dá para ser melhorado. E só quem conseguiria ver aquele problema era eu ou outra pessoa que estivesse atuando em conjunto, na mesma, digamos, funcionalidade ou na mesma área. Não teria como um gestor, o dono da empresa, ver esse tipo de problema porque está muito distante. Então a gente tem que ser protagonista e, de fato, fazer a diferença onde a gente consegue fazer. Tá bom? Mais ou menos por aí. E pegando um pouco esse gancho aí do Thiago, né? E eu acho que o Bruno também falou um pouco sobre isso, que é da gente ser antes de ter, sabe? E aí o Thiago traz, isso não está muito bem definido, qual que é a trilha e tudo. E assim, né? E isso é inclusive uma dor lá da A3, né? Que é a empresa que eu sou responsável pela área de operação. Existe uma necessidade muito grande do time de entender qual que é a trilha que vai seguir. E eu acho que a gente precisa dar clareza mesmo e dar visibilidade do que está na mesa. Só que esse mapa, de longe, ele é o mapa definitivo, sabe? Porque, assim, gente, as coisas mudam demais, mudam o tempo inteiro. Então, o que há 2 anos atrás estava um boom de M&A, de startup comprando startup, investimento, Series A e tudo, esse ano mudou. Então, quando muda, as necessidades mudam e as oportunidades mudam, assim como as responsabilidades. Então, mais importante do que eu saber qual que é a trilha, de eu saber qual que é o caminho de hoje, é eu me preparar e eu me comportar para qualquer trilha que chegar, sabe? Eu tenho que estar em forma, gente. Entendeu? Eu tenho que estar em forma, porque eu não sei se eu vou ter que subir uma montanha de 1.000 metros ou se vai ser um morrinho leve. A gente tem que estar pronto, a gente tem que estar a fim de resolver problema, a fim de dar resultado, sabe? Não dá para a gente chegar numa segunda-feira e ficar ali mexendo doce, sabe? A hora que chegar aqui, eu estou mexendo. Gente, a gente tem que fazer diferença, a gente tem que realmente, né? E isso não tem. Na fórmula ali do Bruno, a gente vê que isso, senioridade, é uma coisa da fórmula dele, sabe? É uma coisa. O ponto é muito atitude. É muito como que a gente se comporta. Cara, eu tô vendo uma coisa que eu não concordo. Cara, fala que não concorda. Eu tô vendo uma coisa que eu não entendi. Fala que você não entendeu. O JP falou ali no início sobre criatividade. E para mim, o grande ponto de você conseguir ser uma pessoa criativa é de você entender como é que as coisas funcionam.
E você só vai entender como é que as coisas funcionam se você fizer um monte de perguntas, sabe? Se você entender na minúcia das coisas, sabe? E eu vejo que a gente, às vezes, deixa passar, isso aqui eu não entendo muito bem, essa sigla eu passei batido, e a gente vai, sabe, distanciando ali do problema. A gente tem que aproximar do problema que a gente tem que resolver para o nosso cliente, para o nosso usuário, sabe? Só para complementar, a empresa que eu fiz o trabalho da construtora, que eu estava contando, falou justamente isso quando eles estavam apresentando a trilha para os colaboradores, que eu estava no evento e assisti, né, depois. A trilha não está 100% construída e nunca vai estar. E às vezes você quer, eu sou um pedreiro e quero ir para motorista da diretoria, sei lá. E esse caminho não foi traçado no plano de carreira do pedreiro. Então, nós vamos construir junto. Então, isso também é ser protagonista. Eu também ajudo a construir isso. Não fique esperando que isso vai cair do céu, tudo pronto, 100% redondinho, escrito em pedra, e vai ficar assim para sempre. Então, quando você traz, tem coisa que a gente não tem, não sabe, e vai ter que descobrir junto, esse é o mundo real, né? É o mundo do trabalho. Então, em carreira também é assim, né? Eu construí e vou aprendendo e vamos desapegando e vamos colocando coisas novas, porque o mundo está mudando e a gente não vai ficar parado. A gente também tem que perceber algo que é muito cultural também dentro das empresas, né? Existem empresas que dão oportunidade, né, da pessoa ir lá, se propor a fazer melhorias, ir lá e colocar o ponto de vista dela. Então, as empresas, elas querem muito melhorias, mas a que ponto elas estão abertas a deixar que os colaboradores, né, construam junto com elas para que elas possam ter novas portas para a evolução profissional delas e também a evolução da própria empresa, né? Então, o que a gente pode também melhorar, né? Porque assim, a gente fala que cultura vem dos donos, né? Desde quando ali, ou dos donos, dos sócios, de quando ela está sendo construída ali no início. Mas a gente sabe que a gente teve uma mudança muito grande nesses últimos tempos de tirar toda essa gestão de olhar apenas financeiramente, né, para dentro da empresa, e a gente passou a olhar também para os clientes. E esses clientes, eles podem ser internos e eles podem ser externos. A que ponto, né, essas empresas que ainda não fizeram essa mudança de chave, de dar abertura tanto para os clientes internos, né, que são os colaboradores, e para os clientes externos estarem dentro aí, né, desse desenvolvimento, pode fazer com que os colaboradores não consigam ter novas portas abertas ou abrirem portas abertas ou irem abrir portas em outros lugares, né? Então, o quanto que vocês acham que a cultura mesmo da empresa pode fazer com que o colaborador, né, não tenha uma evolução profissional e que ele não consiga ser protagonista? Essa questão aí eu acho que vai depender bastante, claro, da empresa. Dependendo da organização, ela pode, de fato, não estar aberta a essas mudanças. E aí aqui um ponto importante é você conseguir mostrar, talvez, alguma mudança, alguma coisa, e também tentar pensar pequeno e ir crescendo. Não faz sentido chegar já numa empresa e tentar mudar completamente a organização. Afinal de contas, tem, de fato, uma cultura, um modo de pensar, um modo de agir, um modo de ver as coisas, que você precisa se adaptar e, claro, introduzir melhorias onde é possível, pensando a longo prazo. Aqui, novamente, a ideia de tentar ter uma visão macro e não micro. Quando você tem uma visão macro, você consegue perceber pontos, às vezes, de melhoria e propor isso. E aí, nesse ponto, a empresa pode ou não estar aberta. Se você conseguir comprovar que isso faz sentido e que isso é bom, e a empresa, mesmo assim, não estiver aberta, aí talvez você, de fato, não está conseguindo dar o seu melhor, oferecer o seu melhor, ser protagonista, e aí, nesse caso, talvez é uma possível oportunidade de buscar algo melhor, buscar algo onde realmente você se encaixa.
E aqui só trazendo novamente a questão do Bruno, o porquê, do why, talvez essa empresa não está, talvez, encaixada no seu porquê. Talvez você consiga visualizar alguma coisa, seja, por exemplo, acessibilidade. Você vê uma forma de incluir acessibilidade que vai aumentar o número de clientes, a base de cliente ou qualquer coisa do gênero, mas a empresa não está interessada. Talvez para você isso faz muito sentido. Então, é um ponto. Eu acho que eu gosto disso, de ter uma visão do todo, conseguir fazer uma boa leitura de cenário, e tá tudo certo se você não se encaixar ali também, se a empresa não quiser, né? E aí você vai ser protagonista de buscar uma outra oportunidade. Gosto bastante. Show. Galera, eu tô escutando vocês aqui, e aí a gente está falando muito, né, sobre a gente olhar para si, a gente entender o que a gente tem que mudar, a gente entender o que a gente entrega de valor para a empresa que a gente está, para o usuário final, né, para o cliente, seja B2B ou B2C. Agora, deixa eu fazer a provocação aqui para a galera que está aqui com a gente, e aí eu quero escutar do Thiago e do JP. Quem aqui consegue conversar sobre carreira, sobre protagonismo e sobre resultado esperado com a sua liderança? Quem aqui tem essa abertura ou já puxou essa conversa com a liderança, ou a liderança puxa essa conversa com você? Conta pra gente aí. Vocês conseguem bater um papo transparente sobre isso? Tipo, real, oficial sobre isso, assim, sabe? Tem um ambiente, né, de segurança psicológica para falar sobre isso? Para falar sobre o que incomoda, para falar sobre o que você deseja, para falar sobre a sua percepção, sobre essa visão do todo, como o Thiago falou. Tem esse espaço? Essa é uma excelente pergunta. Fala aqui pra gente se vocês têm essa abertura, se vocês já tentaram puxar esse tipo de conversa, como que isso foi, como que isso aconteceu, se vocês já pensaram em fazer isso ou se nunca passou pela cabeça, conta um pouco pra gente. E quero ver aí do Thiago e do JP, né? Thiago, assim, você já teve esse tipo de conversa? Você acha que esse tipo de conversa é importante? Antes, trazendo aqui mais uma questão aí para o pessoal aí no chat responder, talvez relacionado mesmo ao protagonismo, se você considera que você é protagonista, ou se não, ou se você nem sabe. Não sei, será que o que significa isso? Se, com base no que a gente disse agora, não ficou claro, talvez, enfim, questione como fazer para saber se eu estou sendo ou não protagonista. Questione aí, se vocês estiverem na dúvida, que aí a gente responde também. Responde, viu, gente? Ó, a gente está com 30 pessoas aqui na nossa sala. Vocês estão com a gente? Eu vou ficar igual o Bruno aqui. Vocês estão com a gente ou não estão com a gente? Vamos participar. Falando sozinho, né? Isso aí. Aqui é um bate-papo, é uma conversa. Né? Estamos aqui para discutir e olhar para si, olhar, né, para quem está como líder da gente também, que é um facilitador também das nossas carreiras, né? Então, vamos colocando aqui, vamos esquentar esse papo aqui, que é importante, sabe? A ideia é a gente fazer questionamentos, trazer provocações para vocês voltarem para casa, fazer download e pensar em como evoluir, sabe? É isso aí. E, bem, respondendo aqui do meu lado, sim, em ambos os casos, tanto do lado do RH quanto do lado do projeto em si. Então, do lado do projeto, já em alguns projetos, já atuei também em startup. Então, em startup onde eu atuei era muito mais tranquilo, porque era uma empresa, digamos, bem menor. Então, eu tinha acesso ao CTO, ao CEO, então era bem mais fácil de lidar com isso. Era uma conversa bem mais direta. Mas sim, no meu caso, até talvez por ser da área de TI, o RH está sempre trazendo ou tentando trazer uma proximidade maior com feedbacks, com esse alinhamento de carreira. Então, no meu caso, é até tranquilo, eu tenho essa abertura. Mas só trazendo um ponto, mesmo que você não tenha, tente criar uma abertura, mesmo que pequena, talvez conversando com o gestor, talvez conversando com o líder,
talvez trazendo algumas propostas de melhoria, algo que você consegue enxergar e que você consegue mostrar valor, e isso você depois vai crescendo. Só trazendo aqui diga. Não, eu ia falar que são conversas difíceis, né? Porque a gente tem que pensar também que a nossa liderança também está em processo de formação. Ela está em processo de formação. E quando a gente chega com esse tipo de pergunta para a liderança, ela vai ter que evoluir para ela conseguir te responder, sabe? Mesmo que ela não te responda naquele momento, mas isso vai fazer parte também do crescimento dela, sabe? Esse tipo de conversa. Então, assim, é super importante. Eu estou vendo aqui o Thiago Queiroz mandou aqui, né? As empresas têm metas, planos de carreira, mas nunca executam de fato, então fica difícil dizer ser protagonista. As empresas exigem, mas não cumprem. Como que vocês veem isso, assim, sabe? O que a gente cria enquanto expectativa, né? A empresa criou meta, criou plano de carreira. Quando a empresa faz isso, o que fica de expectativa do time, assim? Como é que vocês veem isso? JP, se você quiser, pode eu acho seguir. que, de novo, são empresas e empresas, né? Essa fala do Thiago, as empresas têm metas, planos de carreira, mas nunca executam. Eu conheço empresas que executam. Então, de novo, empresas e empresas, né? Eu conheço empresas que cumprem os combinados. Só voltando na pergunta anterior, né? Se eu já falei sobre isso, eu saí do mercado de trabalho faz um pouquinho de tempo, né? Meu último emprego, assim, empresa, efetivamente, foi em 2015, tá? Mas eu lembro que na minha última empresa, cá entre nós, assim, só estamos nós três aqui conversando, eu tinha uma gestora que era uma vaca. Ela não gostava de mim, eu também não gostava dela. Ela tinha acabado de chegar, aquela gestora que o santo não bateu, né? Deve acontecer com vocês que estão assistindo aí também. E aí eu acho que um dia ela inventou um negócio, isso que era RH, hein, gente? Tipo, casa de ferreiro, espeto de pau. Ela inventou um negócio que ela ia fazer conversa com as pessoas, né? Mas na verdade ela queria conversar comigo e não tinha coragem de chegar para conversar comigo, então ela criou meio que um mecanismo para a gente se falar, tá bom. Aí ela sentou comigo, eu não estava legal, eu não estava feliz, mas... e aí ela falou assim, eu lembro que ela fez uma pergunta para mim que foi, o que você quer para sua carreira? Depois de a gente ter conversado sobre o momento difícil que estava a nossa relação, né? Eu falei para ela, de bate pronto, assim, eu quero ser consultor. Eu quero ter a minha empresa, quero estar um dia em cada empresa, quero dar treinamento, quero dar palestra, eu não quero mais trabalhar, eu quero trabalhar numa empresa fixa. Eu lembro que foi isso. E aí eu acho que ali, mesmo ela sendo uma vaca e não gostando de mim, deve ter acendido uma luzinha na cabeça dela de que, tipo, vou contribuir para a carreira desse jovem rapaz e vou mandar ele embora. E aí foi o que aconteceu. E a empresa que eu estava num momento bem difícil, uma empresa de varejo, e depois eu não vou mandar meu LinkedIn para vocês vão olhar qual empresa que é, né? O povo já fica todo curioso. E aí eu... hacker aqui. As pessoas já querem ver que empresa que era. Não vou mandar o link. Coloquem no chat, se descobrirem. E aí a empresa estava passando por um momento difícil, ia ter um desligamento de muitas pessoas para enxugar um pouco da máquina, e aí acho que ela falou assim, eu vou mandar ele junto. E foi a melhor coisa que ela fez. Né? Quando eu escrevi meu livro, eu lancei um livro que chama Repensando o RH, eu fiquei muito pensando se eu agradecia a ela no prefácio, porque eu estar aqui, ter um livro, ser o quem eu sou hoje, o nome que eu tenho hoje, né? Tem o dedo dela, tem essa atitude que ela teve comigo, mas ela não tinha coragem de falar, eu também estava insatisfeito e também não tinha coragem de falar, então tem isso, né? A gente fica num papel muito de, eu não estou feliz, mas também não falo, fica num papel muito de passividade. Eu não era protagonista, eu não fui protagonista nessa situação. E ela também não, mas aí eu acho que o incômodo foi ficando, a bola de neve foi ficando tão grande que o bode na sala estava tão grande que ela deve ter pensado, precisamos falar sobre isso, então vou inventar uma história aqui. E eu lembro que o primeiro que ela chamou foi eu para conversar. E eu já cheguei falando, olha, não tô feliz, tem dia que eu levanto de manhã, abro meu guarda-roupa e começo a chorar. O que eu tô indo fazer lá? Porque aquilo não me cabe mais. E, gente, era uma empresa que eu amava, que eu amo até hoje. Eu amava trabalhar. Mas ela não me fazia bem. Aí aquela história de que a gente pede demissão não é por causa do emprego, é por causa da liderança, né? Mas eu não tinha esse espaço.
Então, já vivenciei o outro lado da moeda. Por isso que eu provoco tanto assim. A gente precisa criar esse espaço. E eu acho que, de novo, um espaço com segurança psicológica, né? Pra gente poder falar também. Ó, falar, não tô feliz. Que não dá para falar com medo de ser mandado embora. Porque todo mundo tem conta para pagar. De novo, a pirâmide precisa ser nutrida ali, né? Aproveitando esse ponto, eu acho que às vezes a gente precisa fazer exatamente isso que o JP fez, que é sair da nossa zona de conforto para conseguir ser protagonista. Que às vezes a gente se fecha e fala, ok, aqui não dá, mas aqui eu estou na minha zona de conforto. Aqui é onde eu estou tranquilo. Se eu sair, pode piorar, e a gente sempre pensa dessa forma. Ok, não, vou ficar aqui porque vai que eu saio e piora, melhor não. E aí nunca melhora. Porque se a gente não sair, também não vai. Existem várias situações, né, gente? A gente vive hoje num momento também que tem pessoas nas empresas infelizes, mas ganhando muito bem. Que eu chamo de gaiolas de ouro, né? Que eu tô tão infeliz aqui, mas não tenho coragem de ir embora porque eu ganho tão bem. Então você fica preso numa gaiola de ouro. A pessoa não tá entregando resultado, não tá feliz aonde tá com problema, mas não tem coragem de ir embora. Porque acha que talvez a próxima situação pode ser pior. É um risco. Você nunca vai saber se você não tentar, né? Pegando um gancho aqui, aí, JP, obrigada por você compartilhar essas histórias, sabe? Porque eu acho que é coragem, né, da gente compartilhar, assim, né? Eu falo, gente, falo em grandes eventos, assim, um dia eu falei com uma plateia de RH, ela estava sentada lá, ainda tinha, não falo o nome dela, mas chamei ela de vaca, como eu chamo sempre. Ela estava sentada, então coragem não falta, não. Eu quero, então, até trazer aqui, tá? Hoje, o meu sócio, ele teve a porta da empresa dele. Primeiro, vou falar um pouquinho da história dele, porque eu acho que faz muito sentido essa questão de você abrir portas através da sua evolução profissional. Ele precisava muito de emprego e antes, no primeiro emprego que ele teve oportunidade, ele foi ser zelador. Então, ele era serviços gerais. Só que ele era serviços gerais e ele estudava tecnologia, ele era autodidata em tecnologia. E aí, uma vez nessa empresa, o computador dele, um computador de um das gerências quebrou. E nessa época, ele sabia como resolver o problema desse computador, porque ele mexia em algumas coisas de hardware. Porque ele tinha interesse, ele ia lá, né? Ele queria ser desenvolvedor, que hoje ele é o nosso CTO e o nosso CEO, mas ele também mexia em hardware. Ele foi lá, resolveu o problema, ela ficou extremamente feliz. E aí ele chegou no outro dia lá, a primeira coisa que ela pediu foi para ele ir na sala. E ele conta isso chorando assim, mas hoje ele agradece muito para ela. Porque ele chegou lá na sala e ela falou assim, olha, a partir de hoje você não faz mais parte aqui da nossa empresa. Porque o cargo que você merece, o cargo que eu posso lhe dar, não é o que você está merecendo nesse momento. Então, a partir de hoje, você não faz mais parte dos colaboradores. E ele ficou enlouquecido, porque ele achava, né, que por ele ter feito isso, ela ia tirar ele dos serviços gerais e ia colocar ele dentro do quadro ali, né, de outros cargos. Então, ele falou assim, naquele momento eu não pude perceber, né, o quanto ela foi importante na minha carreira. Não consegui perceber, porque ela precisava de alguém, ela chamava pessoas de fora para pagar esse serviço, mas depois ele veio falar, não era um cargo da empresa, não era algo que ela precisava sempre, então ela não tinha espaço para mim. E se ela me deixasse ali como serviços gerais, talvez até hoje eu estaria fazendo a mesma coisa. E ele fala muito que agradece demais por isso. E depois de algum tempo, eu acho que uns 2, 3 meses, ele conseguiu o primeiro estágio dele, mesmo sendo autodidata e começou a fazer cursos profissionalizantes na área, como técnico de informática. Uhum. Então, essa questão de fechar a porta foi algo muito bom para a evolução profissional dele. Porque se talvez não tivesse acontecido isso, até hoje ele estaria lá fazendo serviços gerais. Uhum. Então, ele se sentiu motivado e viu que ele poderia fazer realmente isso, né? Então, hoje ele é nosso CTO, né, e nosso CEO, e eu sou muito orgulhosa dele
ter tido essa questão na vida dele, né? Então, a gente até brinca, né? E ele não fala muito isso, só quem é muito próximo dele que sabe, né? Não tem aquelas histórias de heróis, né? Que o pessoal fala, precisa se contar uma história de herói. A gente fala, cara, quem te conhece, você deveria falar, né? De serviços gerais a CEO de uma empresa, né? Então, eu estou trazendo isso porque é a questão de você se profissionalizar, de você se elevar, mas ele precisou de alguém fechar a porta para ele, para que ele pudesse estar onde ele está hoje. E aí, pegando um gancho disso, essas histórias são muito legais, né, gente? Porque às vezes você tem uma ferida ali que tá com um band-aid, e para essa ferida sarar, você tem que arrancar o band-aid. E a gente não precisa esperar outra pessoa arrancar esse band-aid pra gente, sabe? Porque às vezes não vai vir essa pessoa, né? O sócio da D teve alguém que arrancou o band-aid dele, o JP teve, né, a personagem maravilhosa, vaca, a personagem vaca que arrancou o band-aid dele, mas assim, qual que é o band-aid, sabe? Tem algum band-aid que tá tampando alguma ferida que a gente precisa tirar para curar, sabe? A gente não precisa esperar, gente. A gente precisa entender o que a gente quer da vida e a gente fazer as coisas acontecerem, sabe? E eu fico, isso que o JP estava falando, né, de que tinha muita coisa que incomodava nele e ele não conseguia falar, eu já passei por isso, né? E eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por isso, e às vezes a gente só tem coragem de falar de alguma coisa que incomoda a gente, ou na liderança ou na empresa, no dia da entrevista de desligamento, sabe? E isso não é produtivo, gente. E tem gente que nem fala, né? Que tá, tem gente que nem fala. Saindo mesmo. Tem até uma expressão nova, né? Que chama quiet quitting, né? Que é você, né, você pede demissão de forma silenciosa. Vai minando, né, o trabalho. Você vai minando a tua carreira ali naquela empresa e até ser desligado. Gente, isso é tão prejudicial para a sua reputação, o Bruno mostrou ali. E tem uma coisa que o mercado de trabalho, gente, é desse tamanho, tá? Então, a possibilidade de você encontrar as pessoas em outro lugar é gigantesca. A gente acha que não, mas acontece muito, 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 muito isso, tá? E eu adorei o arrancar, esse arrancar de Minas, né? Você não fala arrancar, não? Eu sou de Pouso Alegre, mas não falo arrancar, não. Você fala como? Tirar. Não, mas arrancar tem um drama, né? Se arranca. Não, o sotaque é engraçado, por isso que eu tô brincando. Não, eu sou de BH. Corta esse parafuso aí. Isso. Então, assim, isso é muito prejudicial para você, para a sua carreira, porque as pessoas se conhecem, as pessoas conversam. Então, eu tenho certeza que todo mundo aqui já recebeu algum telefonema falando, você já trabalhou com o José? Como que o José é? Isso acontece o tempo todo, sabe? E o Lucas, inclusive, falou sobre isso, né? Numa palestra aí para trás. Isso não é produtivo para a empresa também, sabe? Porque a empresa fica sem entender um feedback de quem está ali na ponta. Eu posso falar para vocês, como empreendedora, que vocês dependem tanto da empresa quanto a empresa depende de você. Tem que ser uma relação ganha-ganha. Então, assim, a empresa fica, né, com o custo ali de uma pessoa que não está 100% e ela perde também a oportunidade de evoluir enquanto empresa, porque tem coisas que são críticas do colaborador que podem e devem ajudar a empresa a evoluir, sabe? A empresa está em transformação, está em mudança. Então, acho que a gente tem que entender que a gente é um ente, é uma entidade ali também importante, sabe, para a construção da empresa. E quando a gente se cala, a gente deixa de explorar a oportunidade para a gente e para a liderança, para a empresa, sabe? Está todo mundo numa jornada de crescimento. Tem gente aqui, né? O Thiago falou que teve uma experiência parecida aí com o JP, passou por 2 anos sem sentir confortável em trabalhar novamente, dedicar somente para os estudos. Né? A gente vê aqui uma situação extrema, né? Assim, a Patrícia falou que é a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente vai deixando, né, a bola ir crescendo e crescendo e crescendo, e a gente vai ficando passivo, sabe? Nessa avalanche que vai formando, que a gente vai deixando ela formando, até a gente ter um burnout, sabe? Então, assim,
é coragem mesmo de se posicionar, sabe? Entender o que vocês querem, sabe? O que vocês querem para a carreira de vocês? O que vocês vão fazer para isso? Não adianta só reclamar que a minha empresa não tem plano de carreira, que o meu chefe ou meu líder não me dá oportunidade, sabe? O que a gente está fazendo? Né? O que a gente tá colocando também. Só aproveitando aqui o que o Thiago falou também anteriormente, que ele comentou que há algumas empresas, né, que fazem um plano de carreira e nem sempre executam. Isso aí, de fato, pode acontecer. E é aqui um ponto que eu acho importante. E aí, quando você é protagonista, você consegue isso em alguns casos. Por exemplo, se você consegue fazer uma grande diferença na sua empresa, você nem precisa ter um plano de carreira bem definido. Se você consegue fazer uma grande diferença, você consegue falar com o seu gestor, com alguém superior, para de fato rever e talvez te dar alguma possibilidade de crescimento. E eu acho que o mais importante é isso de fato venha fazer parte da sua carreira. Se você chega e consegue fazer, por exemplo, essa mudança que eu disse de diminuir o tempo de deploy e depois isso a longo prazo é uma otimização gigantesca. Por exemplo, no início da minha carreira, eu trouxe uma automatização, propus para o líder do projeto, ele aceitou, fez uma prova de conceito, ele aceitou, e isso depois reduziu drasticamente algumas atualizações que a gente tinha, tipo de uma semana para um dia, e isso serve para o meu futuro, não só naquele momento, mas sempre quando eu vou participar de algum processo seletivo, eu tenho isso que eu fiz e trouxe uma grande diferença para o projeto que eu estava, e também serviu no passado, porque quando eu fui falar com o gestor em relação à contratação e aumento salarial, não teve como ele dizer não, porque eu consegui dar mais lucro para a empresa. Então fica muito complicado. E aí, ok, se nesse caso ele disser não, provavelmente essa é a deixa para você buscar uma outra empresa, porque provavelmente você não vai conseguir avançar muito nessa empresa. Eu diria que é mais ou menos por aí. O Thiago fala, meu gestor não dizia que não se importava com a minha situação. Compliance nele, ética, sei lá. Eu ia falar isso agora. Eu falei assim, primeiro que para mim nem é gestor, né? Porque gestor, gente, o que o gestor tem é gente. Passa Se lá no ele não RH. se importa. E Se outra ele não se coisa, né? importa com isso, tá tudo errado. E assim, vou falar um negócio que o JP já mandou aí. Gente, se acontecer qualquer tipo de coisa nesse sentido, a empresa pensa na empresa. Precisa que você reporte isso para o time de A gestão. maioria das empresas hoje tem canais de denúncia, né? Isso. Então, é Você importante tem que olhar para reportar. isso. Tem que reportar. Às vezes as pessoas nem estão sabendo que essas coisas acontecem. Ó, eu digo muito assim, se o teu gestor não se preocupa contigo, e se você tá infeliz, teu resultado vai cair. Se o teu resultado cai, o resultado do setor dele cai também, né? Então, é uma bola de neve. Então, o gestor que é gestor, ele vai querer entender os motivos e vai querer ou tentar fazer com que aquilo seja melhorado. Vão ter coisas que ele vai estar ali na possibilidade dele, vão ter coisas que não estarão na possibilidade dele. Porém, se ele não se importa com você, ele não está se importando com o próprio setor ou com a própria empresa. Essa é a minha visão, tá? Porque as empresas, elas são feitas de pessoas e são as pessoas que vão gerar resultados. Não tem como eu gerar bons resultados se eu tiver colaboradores insatisfeitos. Eles vão me entregar informações, execuções, mas eles vão entregar muito abaixo do que eles podem entregar. É isso aí, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não aceitar o inaceitável, sabe? Uhum. E não Isso é normalizar isso, né? Não normalizar, exatamente. Isso é super importante. Obrigada, viu, Thiago, por você estar compartilhando isso com a gente, porque pode ter mais gente que pode estar passando por algo parecido e a gente precisa se posicionar, sabe? E, inclusive, avisar para a empresa o que está acontecendo. Porque eu tenho certeza que o CEO da empresa não sabia que isso estava acontecendo.
Ou não sabe que isso esteja acontecendo, sabe? E precisa saber. E Ele isso precisa saber também, que é da empresa dele. isso também, como você mesmo colocou aqui, esse gestor, ele provavelmente gere várias outras pessoas, e isso com certeza não acontece só com você. Então, você sendo protagonista, tomando ação e falando talvez com alguém do RH ou algo do gênero, você não está apenas sendo bom para você, mas para outras pessoas também. Então, Aí se o Thiago está falando que ele sabe que ele forçava o gestor a executar, aí é um problema de match cultural, Thiagão. E outra também, né? Se você vê que não vai dar jeito, é o que o Thiago falou lá na hora. Tchau, tô indo embora. Exato. Vou procurar alguém Um ali que consiga pelo menos escutar minhas dores, né? abraço, Pode até não resolver. um abraço para quem fica. Exatamente. É o esparadrapo que tem que tirar, né? Um abraço pra quem fica. tem que arrancar, né? Tem que arrancar. Gente, estamos chegando aí nos nossos últimos minutinhos do nosso bate-papo. E eu queria que o JP e o Thiago, né, falassem aí pra gente o que eles podem deixar de mensagem final referente ao nosso tema, né? O que eles esperam também, né, de uma pessoa, principalmente o operacional ali, né? Como é que eles conseguem perceber, né? Deixar a mensagem final e como é que vocês conseguem perceber que alguém está com dificuldade, né? De abrir portas, né? Então, isso é bacana, saber como perceber isso no outro, né? Então, vocês aí que estão nas gestões, como que vocês conseguem perceber? E aí vocês já deixam aí o recadinho final do dia. Quer começar, JP? Não, pode ir, vai. Tá bem. Eu vou colocar então aqui o que o JP colocou. Eu acho que quando o JP comentou da história dele, ele disse que ele acordava extremamente desmotivado. Eu acho que isso aqui é um bom sinal, tá bom? Se você não acorda motivado, e ok, você não precisa acordar na segunda-feira pulando de alegria ou algo do gênero, ainda mais na segunda-feira de manhã fazendo frio, mas se você acorda realmente desmotivado e sem uma razão, talvez aqui é um ponto de reflexão de será que está valendo a pena? Pensa que o seu recurso mais importante, tá bom? E é o seu recurso mais importante, é o seu tempo, tá bom? É um recurso escasso e que ele vai passando e ele só vai reduzindo e quando você se depara, provavelmente meio que já acabou. Então, você precisa garantir que esse recurso você está utilizando ele da melhor forma. E a gente, querendo ou não, gasta uma boa parte, ou quase a maior parte da nossa vida trabalhando. Tá bom? Pelo menos esse é o usual. Então, tenha de fato o protagonista, tome rédeas, tome frente e faça algo que de fato te dê prazer, algo que você veja que está fazendo a diferença, tá bom? Essa questão de dar prazer pode ser você ajudar alguém e ver a satisfação dessa pessoa, talvez você criar alguma coisa para o cliente final e você sabe que isso vai ser bom, ou até mesmo você conversando com algum gestor, algo do gênero, e você identificando, opa, você falou para eu fazer ABC, mas talvez se eu fizer ACD ou algum outro fluxo, alguma outra coisa, pode ter um impacto muito melhor. E é isso aí você começa a criar diferença. Isso é muito bom, não só para a empresa, mas para você. Tá bom? Dá uma satisfação pessoal muito boa, muito grande. É isso aí. Acho que falando sobre protagonista, né? Só para dar dica aí para o pessoal, acho que é importante definir o seu futuro, né? Então, quem eu sou, do que eu sou feito e o que eu quero para minha vida, e é aqui autoconhecimento, né? Eu gosto muito de umas perguntinhas que a gente sempre fala em conversas de carreira, que é como é que eu quero seguir a minha vida, né? Que trabalho que eu faria de graça e que trabalho que eu não faria de jeito nenhum. Que características tem, né, para eu conhecer aonde eu tô, conhecer o que eu faço e me conhecer, né? O que eu valorizo, o que eu abomino e para tentar descobrir, para chegar aí no seu propósito. Eu acho que ter objetivo, né, objetivos de curto, médio e longo prazo, e ir fazendo esses checkpoints, né? Eu estou num caminho que me leva a esses objetivos, tenho tudo que eu preciso para chegar aonde eu quero. O que eu ainda preciso aprender? Como é que eu posso aprender? Né? Que competências, que habilidades que eu preciso ter
para atingir esses meus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, eu iria muito nessa linha, né? E quando eu chegar onde eu quero, eu consigo me sustentar, né, nessa posição que eu almejei, nesse cargo que eu almejei? Quem vai ser minha ajuda lá? Então, olhar muito para essa rede de relacionamento, né? Quem que me apoia? Quem é que pode quem que pode colaborar comigo? Acho que isso é importante. E, por último, ter um bom plano de ação, né? É traçar isso, mas ter plano de ação. Quando você escreve isso, você começa a realizar isso, já é o primeiro passo. Então, eu iria mais ou menos nesse caminho aí, que isso para mim é ser protagonista da sua história, né? É você escrevendo a sua história. E vamos fazer uma foto, pessoas. Bora fazer uma fotinha bonitinha? Ó, vou dar um print aqui, tá? Então, aquele minuto que a gente congela, olha para a câmera, se você tá aí, vai achar que a gente congelou, travou sua conexão, mas não travou, tá? Lembra de olhar aqui, meninas e meninos, para sua câmera. Tá dando um reflexo teu óculos, tá, Denise? Vou tirar, eu me sinto nua sem o óculos, mas vamos lá. Vamos dois. 1, 2, 3 e... Mais uma, aí depois eu mando lá no nosso grupo. Aí, muito bom. Show, galera! Meninos, que sensacional o nosso bate-papo, né? Que fechamento, Lô! Que dia! Que dia! Começamos com o pé direito. Eu amei o dia inteiro da trilha. Adorei a gente fechar. Acho que hoje, no final, no painel, a gente conseguiu consolidar e ligar todos os pontos que a gente falou o dia inteiro aqui. Eu adorei que vocês se sentiram, né, à vontade para colocar as coisas que estão acontecendo, o que está doendo, o que está incomodando, sabe? E a gente se abrir é o primeiro passo para a gente arrancar o band-aid, tá bom? Obrigada demais, gente, pela confiança, pela parceria, por estar aqui com a gente. Amanhã tem mais. Obrigada, Thiago. Obrigada, boa noite, galera. Boa noite. Obrigado a todos do chat.